O José Paz está no Parque São Jorge com a repercussão do empate do Corinthians. Chega mais, boa noite. O Vitor Pereira falou sobre o Fagner ontem? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso programa. Exatamente, o VP falou ontem sobre o Fagner, o Celso até comentava aí sobre a atuação do lateral direito do Corinthians na partida de ontem. Não sou advogado do Fagner, não tenho procuração para defender ele, mas o Fagner nessa temporada tem convivido aí com algumas lesões importantes, né? Já foram 4 lesões que o Fagner teve aí recentemente, 3 na coxa, teve uma lesão também no tornozelo. Essas lesões vêm tirando aí o Fagner de alguns jogos importantes do Corinthians nessa temporada de 2022, vem prejudicando a sequência do Fagner no ano de 2022 e ontem realmente ele foi muito mal. Nessa temporada ele fez apenas 28 jogos, deu só 6 assistências. Uma dessas assistências foi ontem lá para o Roger Guedes marcar para o Corinthians no finzinho da partida. E a gente preparou até uma tela para mostrar aí para o nosso público do Gazeta Esportiva com alguns números do Fagner nos 10 primeiros minutinhos da partida de ontem. Bota na tela aí para a gente, viu, Fini, diretor? Fagner, ele fez uma falta, ele cometeu um pênalti, ele tomou um cartão amarelo, ele só teve 5 ações com a bola. Enfim, foi desastroso o início do Fagner no primeiro tempo. Depois, no iniciozinho do segundo tempo, acabou falhando também no segundo gol do Fluminense. E aí o VP foi perguntado sobre a real condição do Fagner, se ele tá bem, se ele não tá, sobre o momento do Fagner, o que ele pensa desse jogador. O técnico Tite até foi ontem ao Maracanã para acompanhar essa partida, muita gente dizendo que ele até foi dar uma olhadinha assim no Fagner, porque a gente tá com uma escassez aí de laterais direitos na seleção brasileira. Quem sabe o Fagner poderia ser convocado. E aí o VP não fugiu da resposta. Ele disse isso aqui na entrevista coletiva. Roda aí. O Fagner é um jogador com uma qualidade acima da média. Naturalmente, eu já falei isso, ele teve uma lesão grave. No nível dele, quando ele está com ritmo, não tenho dúvidas que é uma mais-valia muito grande. Agora, esse ritmo vai ter que ser adquirido com o próprio jogo. Naturalmente, o primeiro golo não foi só aquilo. Nós podemos ter anulado a jogada em determinado momento, depois podemos ter anulado a jogada num segundo momento e depois acabou por o cruzamento sair e dar grande penalidade. Portanto, aquilo foi uma sucessão de... Mas pronto, mas ele reagiu, tem caráter, sabe manter a estabilidade emocional, levou o amarelo, que isso é outra coisa que condiciona muito, né? Andou o jogo todo com o amarelo, mas conseguiu estabilizar e ajudar a equipa. Tá, então a palavra do Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto com mais Corinthians, viu, Michele? Porque parece que o VP achou um time base aí do timão do Corinthians, para alegria do Osmar Garrafa, que sempre toca nesse tema aqui no Gazeta Esportiva e assiste a gente até na folga, viu, Michele? Vai daí que daqui a pouco eu volto aqui do Parque São Jorge. Boa, José Paz. Diga, Celcito. Então, é legal que ele deu essa atenção para o Fagner, publicamente, minimiza até os ruídos também, que o jogador tá expondo demais, e é natural que ele ache o time agora. Eu acho que esse time sempre esteve na cabeça dele, mas para ele escalar, esse time, os jogadores precisam estar inteiros, bem fisicamente, livre de lesões. Ele tem que ter agora ele vai ter uma semana inteira para trabalhar, então muito provavelmente ele vai colocar os caras contra o Bragantino, depois você vai jogar daqui uma semana. Então normal, agora o Corinthians vai poder ter digamos assim, um calendário mais aceitável e ele não vai precisar mexer tanto no time. E ele falou uma coisa ontem que eu concordo plenamente, fui metralhado pelo Garrafa, por o colega está assistindo com ele. Se ele tivesse colocado esse time contra o Fortaleza... Não ia ter fôlego para fazer isso. Não ia ter fôlego. O time correu até o final porque estava inteiro. Ponto. E ele demorou, Chico, para tirar o time porque é o que ele tinha de melhor. Se ele mexe no time mais cedo, podia perder qualidade. Ele não tirou o Roger Guedes, por exemplo. O Roger Guedes acabou fazendo gol. Então, sabe... Ontem você acompanha aqui todo o trabalho da nossa equipe de reportagem lá no pré-jogo do Maracanã. Agora vamos ver o que o Thiago Salazar contou da história desse empate entre Corinthians e Fluminense para você. Maracanã, 58 mil pessoas. Que festa! Que palco para abrir uma semifinal de Copa do Brasil. E que jogo! Com apenas 40 segundos, Fagner solou John Arias. O
VAR entrou em ação e pênalti. Na bola, Ganso deslocou Cássio com estilo e abriu o placar. Este tipo de jogo é preciso entrar muito focado desde o primeiro segundo do jogo e foi isso que pedimos, porque este tipo de jogo muitas vezes é no pormenor, é num erro, numa má marcação. Acho que isso sirva de aprendizado. A gente não pode, quem quer ser campeão, principalmente em jogo de Copa, você não pode tomar gol no início do primeiro tempo nem no início do segundo. E bastou um erro de Nonato para André. Yuri Alberto, no melhor estilo Renato Augusto, deu essa linda assistência. E Renato, como um centroavante, bateu cruzado e deixou tudo igual. O Flu sentiu e o Timão poderia até ter virado o jogo ainda no primeiro tempo. Mas também só não tomou o segundo porque Cássio fez milagre nessa testada de Germancano. No intervalo, Diniz percebeu que Fagner estava inseguro e colocou Cris Silva para atuar ali. E de novo, com apenas 40 segundos, o plano deu certo em campo. Cris Silva mandou para a área, Gil até tentou cortar, mas Arias pegou a sobra na veia e estufou as redes. Daí pra frente, o Corinthians não viu mais a cor da bola. Em certo momento, nós estávamos mais para tomar o terceiro do que fazer o segundo. E aí, pesou ter um goleiro que ainda sonha em ir à Copa do Mundo. Se eu for convocado, pode ter certeza que eu vou estar preparado. O Flu tinha o domínio total, mas não matou o jogo. Manteve a esperança alvinegra viva até o fim. E no fim, então, veio o castigo. Enfiada de Fagner, domínio, giro e batida de Roger Guedes. Gol para explodir a Fiel. Gol para enlouquecer até o próprio camisa 10. É felicidade, é meu primeiro gol no Maracanã também, numa semifinal diante do Fluminense, então acho que é na hora mesmo, a gente faz coisas que a gente nem lembra, então esbravejei também, é uma emoção muito grande marcar o gol hoje aqui. Fluminense e Corinthians protagonizaram um jogaço nessa abertura das semifinais da Copa do Brasil, aqui no Maracanã. O time de Fernando Diniz, mais uma vez, se impôs com a sua estratégia de toque de bola e pressão alta. Mas Vitor Pereira conseguiu fazer o Corinthians de novo também ser eficaz. 2-2, tudo será decidido na Neoquímica Arena, mas aqui, quem saiu vibrando e cantando mais alto foi a torcida do Timão. Demonstramos claramente que temos caráter, a equipa tem caráter, os jogadores têm caráter, dos mais velhos aos mais novos, acreditam sempre e só conseguimos chegar ao empate porque acreditamos. Ó, e torcida do Corinthians fez barulho, hein? E aí, Chicão, tá feliz? E aí, Celso, o que você achou? Os jogadores têm claramente... Isso, Vitor, eu sei que você tá feliz. Primeiro foi um ótimo resultado. Maravilhoso. Até Ninguém acertou pelas também. Circunstâncias. Meu palpite foi 2-1. E o meu, nem sei. 2-1 Fluminense, mas o Corinthians Eu falei 1-0 Corinthians. O Corinthians me derrubou no bolão. Eu acho que foi 2-1 também. Pro Corinthians. Mas você sabe que eu pensei em 2-2, eu não falei, né? Eu devia ter falado. Agora. Imaginei 2-2. Então, pera, a gente adiantou. Já põe o palpitômetro, então, pra gente ver que a gente não consegue... Eu falei 2-1 Corinthians, você falou 2-1 pro Fluminense. Sim. Tá? Exato. Porque quem ganhou esse eu jogo fui o foi único o que apostei no Corinthians. Fluminense. E o Garrafa 2-1 também pro Corinthians, o Salazar 1-0 pro Corinthians e o Chicão 1-0 pro Corinthians. Eu fui o único que apostei no Fluminense. Então. E eu apostei no Corinthians E olha, o Fluminense, esse jogo praticamente o Fluminense foi uma poderia vitória. ter feito 2-3 no segundo tempo. Poderia ter feito 2-3. Eu estava trabalhando no jogo do São Paulo ontem, São Paulo e Flamengo, e aí depois fiquei de madrugada assistindo o jogo do Corinthians até 3h30 da manhã. Por isso você tá colheira. Tô brincando, não tá não. Mas enfim, o Fluminense ele conseguiu 2 gols relâmpagos. Começo do primeiro tempo, começo do segundo tempo. E aí um time como o Fluminense, quando sai na frente, sabe, com o toque de bola que tem, entendeu? Mas quando teve aquele primeiro gol, aí eu falei, pronto, é agora, vai ser uma Fagner goleada. ontem, o que salvou o Fagner foi a assistência para o Roger Guedes empatar o jogo. Porque ele foi muito mal ontem. Ele foi mal no pênalti, ele foi mal no segundo gol, ele foi mal no cabeceio do Cano, que se não fosse o Cássio. Sabe, tem uma fase muito ruim o Fagner. Fagner não vai para a seleção. Não vai. Mas o Cássio pode ir, porque o Cássio foi demais. O que está jogando, ele não vai. Tá muito mal. Só que aí depois acabou fazendo assistência que resultou no empate. Então acabou salvando a atuação dele.
Enfim, é um Corinthians, Chico, que mostra que pelo menos está cascudo. Era um time que se abatia quando tomava gol, se abateu, é verdade, quase tomou terceiro, quarto, mas ainda encontrou força anímica para empatar o jogo no finalzinho. Itaquera, outra história. Fluminense joga com coragem. Eu gosto muito, sou fã do Fernando Diniz. A propósito, um monte de gente fala assim, do dinismo e tal, né? Saidinha, dinizismo, essa saidinha. Pois é, foi um chutão que o meio-campista deu. Um chutão, caiu nos pés do corintiano, resultado, gol de empate. Bom, eu tenho uma visão assim, bastante particular. O Corinthians tomou 2 gols impossíveis de serem tomados, né? Mas aconteceram. Falha da defesa. Imagine só se esses 2 gols não tivessem acontecido. O Corinthians estava classificado, gente. E outra coisa, o Mr. VP, no segundo tempo, demorou muito para mexer no time. Foi essa mexida que ele fez no time, abrindo o Matheus Vital pela esquerda. O Matheus Vital entrou muito bem em campo. E ele começou a jogada que acabou caindo nos pés do Fagner, e o Fagner rolou para o Roger Guedes, e o Roger Guedes impetuosamente virou e bateu no canto do Fábio. E o Fábio, mão de alface, né, não pegou. Hoje eu estava conversando com o nosso menino lá, o Felipe, e eu disse para ele o seguinte, o Roger Guedes bate tão bem na bola quanto o Rafael Veiga. Só que os dois estão em posições diferentes. O Rafael Veiga, ele bate forte e com efeito. E geralmente ele faz gols de fora da área. Antes ou depois da lesão do Rafael Veiga? Não, ele continua batendo bem na bola. Não, isso aí eu sei, mas o Roger Guedes é igual ao Rafael Veiga antes da lesão? Eu não estou dizendo que eles são iguais. Eu estou dizendo que eles batem na bola muito parecido. Então, o chute do Rafael Veiga é praticamente impossível de se defender. E o Roger Guedes é o seguinte, ele bate com efeito na bola. Ele não tem a pancada que tem o Rafael Veiga, mas todo chute do Roger Guedes vai com efeito. Ou ele pega de 3 dedos, ou ele pega de peito de pé, ou ele pega... Sempre a bola vai com defeito. Esse foi com defeito, com efeito. É, com efeito. Por exemplo, esse lance aí, esse lance do Fábio, eu quando era goleiro, eu jogava com munhequeira. Mas isso aí não usa mais. Não usa mais, mas a munhequeira não deixa você torcer a mão. Virar, né? E porque um chute desse aí, que foi mascado, foi com efeito, ele não tomaria se ele tivesse com munhequeira. Olha que detalhe, né? Um detalhe bobo, mas um mão de alface acabou tomando um gol impossível. O cara tá no meio de 3 caras, chutam, a bola era dele. Olha que bola difícil. A bola era dele. E morreu na bochecha da rede oposta. Quer dizer, é um golaço. Opa, vamos direto para o link. Tem mais um pouquinho de Corinthians no Gazeta Esportiva para alegria do Chico Lang. Depois de repetir a escalação ontem, será que o Vitor Pereira achou o time ideal? José Pai, você pode trazer a resposta do treinador para gente? Pois é, Celso Cardoso até já comentou um pouquinho aí sobre essa resposta do Vitor Pereira, porque ele repetiu o time ontem, o time que ganhou do Atlético Goianiense recentemente aqui na Neoquímica Arena e acabou se classificando para a próxima fase justamente aí da Copa do Brasil. Colocou em campo de novo Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, com o Adson, Yuri Alberto e também o Roger Guedes. E aí perguntaram, poxa Vitor, será que você achou então o time base do Corinthians para o restante da temporada, para a sequência dessa temporada de 2022? Vamos ver então o que disse o VP, o amigo de Chico Lang, que sempre responde o Chicão no Zap. Roda aí. O time base só é possível, na minha opinião, só é possível quando o espaço entre os jogos o permite, porque repetir jogadores, eu se tivesse, tenho certeza absoluta, que se tivéssemos ido a Fortaleza com esta equipa, hoje não tínhamos capacidade para responder ao Fluminense, não tínhamos hipótese nenhuma. As pessoas é que às vezes iludem-se um bocadinho que é possível jogar com passado 3 dias, é possível. Com a intensidade com que se joga neste momento, não é possível. E tendo consciência de que temos vários jogadores acima de 30 anos, nós temos que ter, se não tivermos a sensibilidade para perceber que um jogador cansado, com jogadores rápidos que entram em tabelas curtas, que entram em movimentos curtos, que forçam 1, 2 e 3 o mesmo espaço e jogar contra esta equipa cansados, não tínhamos hipótese nenhuma.
Tá, então a palavra do Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva. Corinthians, como vocês já mencionaram, aí volta a campo só na próxima segunda-feira para pegar o Red Bull Bragantino, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Hoje rolou aquele regenerativo, né, pós empate lá com o Fluminense no Maracanã, aquele famoso engana que eu gosto. Amanhã, grupo todo juntinho, misturado, todo mundo já pensando nessa partida super importante aí do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Michele. Beijão para todo mundo aí. Valeu, Alexandre Silvestre. Valeu, José Paz. Estou com o Alexandre Silvestre na cabeça. Fala, Celso Cardoso, esse time ideal do Corinthians. Olha, o Corinthians, ele está... O time ideal que não pode ser usado em todos os jogos. Não pode. Não pode. Aliás, ninguém usa. Nem usa. O Abel não usa no Palmeiras. É que ele já tem um trabalho longo. O Dorival não usa no Flamengo. O Rogério não usa no São Paulo. O Cuca, às vezes o Cuca repete, mas enfim, não dá. O Filipão não usa no Atlético Paranaense. Você tem que dosar, não tem como. O futebol hoje, gente, é diferente. Não adianta você ficar pautado em 30 anos atrás. Não adianta. Não adianta. Outra coisa, se a gente considerar que Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo sempre foram os grandes favoritos da temporada, o Corinthians era uma espécie de quarta força. Chegou longe, né? Não. Em nenhum momento deixou o G4 do Campeonato Brasileiro. Nenhum momento. E a gente já está na 24ª rodada. Prestes não, quem tem um duelo importante com o Fluminense, mas está aí, à beira de ser finalista da Copa do Brasil. E na Libertadores, chegou numa fase de quartas de final que não acontecia desde que ganhou. Há mais de 10 anos. Ou há 10 anos. Então, gente, ok, tem que entender que o Corinthians até que está indo. Eu concordo com você até certo ponto, porque... Na verdade, o presidente do Corinthians, no começo do ano, vamos ser honestos, né? Ele avisou, esse ano aqui é para pagar dívida, não tem pretensão nenhuma de ganhar nada. O Duílio foi sincero, honesto. Só que ele vislumbrou, de repente ele se animou, né? Porque ele fez um acordo com a Caixa, vai começar a pagar os juros só daqui 2 anos, né? E aí depois ele paga a dívida mesmo, né? Que já tem o dinheiro da Neoquímica para fazer isso. E o Corinthians vai pagar os juros. Então, quer dizer, está quase pago o estado do Corinthians. Isso tudo o Duílio acertou. E aí o time, ele foi se animando aos poucos, né? Aí trouxe o Vitor Pereira com uma nova filosofia de jogo, filosofia europeia, né? Pegou um time meio capenga, né? Sem definição, muita gente contundida, muita gente machucada, jogadores que caíram de paraquedas lá no meio do clube. Enfim, tá para renovar o contrato do Vitor Pereira, eu acho que ele está certo, tem que manter o Vitor Pereira, porque o treinador hoje no Brasil não está caindo do céu, né? E outra coisa, está renovando o contrato do Fábio Santos. Olha que coisa legal. De ontem para hoje já houve um adiantamento grande entre as partes. E o Fábio Santos com 50 anos de idade, 35 anos, 30. 36 anos de idade, pode ficar mais um ano no Corinthians. Acho que depois eles até voltam a fazer parte da comissão técnica, né? Com certeza.